Paz do Senhor a todos. Aqui quem vos fala é o Diácono Lucas da Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo, localizada no Ceará, sobre a dirigência do pastor Rodrigo Matos. É motivo de muita alegria poder compartilhar mais uma porção das Escrituras com vocês. O capítulo que iremos analisar será o 9 do Evangelho de Lucas. O capítulo inicia Jesus convocando seus discípulos e logo em seguida dando-lhes poder e autoridade para expulsar os demônios e curar os enfermos. Então Jesus os envia para pregar o reino de Deus. Notem que Jesus não está preocupado apenas com a vida espiritual das pessoas, pois ele os envia para pregar o reino de Deus e também para curar os enfermos. Jesus quer que todos tenham conhecimento do Evangelho, mas ele quer também cuidar de nossa vida como um todo, sarar nossas feridas. Percebam que Jesus compartilhou com seus discípulos a missão que ele tinha, pois enquanto Jesus estava com os discípulos, ele pregou e curou muitas pessoas. Com essa atitude, Jesus mostra que tinha pressa em anunciar o reino de Deus. Ele, juntamente com seus discípulos, poderiam alcançar uma quantidade maior de pessoas. Meus queridos, Deus é tão bondoso que, além de nos salvar, ele deseja nos curar, trazer libertação para as nossas vidas. Ele nos ama. Quando os discípulos retornam da missão, eles vão juntamente com Jesus para um lugar deserto. Porém, a multidão, tomando conhecimento, seguem a Jesus. Jesus aproveita aquele momento para anunciar o reino de Deus e curar os enfermos. Quão maravilhoso é ouvirmos falar do reino de Deus! Ainda mais gratificante deve ter sido para aquelas pessoas, pois ouviam da boca do próprio Cristo. O tempo passou e já estava no entardecer. Os discípulos, preocupados, pedem para que a multidão fosse despedida e então elas poderiam ir procurar o que comer. Eles estavam em um lugar deserto, onde não tinham onde comprar alimento. Jesus ordena que eles, os discípulos, alimentem a multidão, mas seria impossível, visto que eles tinham apenas 5 pães e 2 peixes. Diante de todos, Jesus realiza um grande milagre. Ele pede os 5 pães, faz uma oração de graças a Deus pelo alimento, e então parte aqueles pães, e com eles Jesus alimenta uma multidão de mais de 5.000 pessoas, e ainda sobram 12 cestos de pedaços. Jesus não quis despedir faminta a multidão que o ouvia. Ele multiplicou os pães para os alimentar. Jesus cuida de nós. Se buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas ele nos acrescentará. Queridos, eu vos convido a confiar mais em Deus. Independente da situação que nos encontramos, confiemos nele, pois ele é o nosso pastor. Ele cuida de nós. Ele sabe do que nós precisamos e ele tem prazer em nos ajudar. Na continuação do texto, Jesus se retira para orar. Ele pergunta aos discípulos: "Quem diz a multidão que eu sou?" Eles respondem: "Dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias ou um dos outros profetas que ressuscitou." Jesus direciona a mesma pergunta aos discípulos: "E vós, quem dizem que eu sou?" Meus queridos, para nós, quem é Jesus? Para muitos, Jesus é apenas um personagem muito importante, alguém que deixou um grande exemplo de vida, um exemplo retratado em pinturas, um simples profeta. Mas para Pedro não. Ele disse: "Tu és o Cristo de Deus." Com isso ele quer dizer que Jesus é o libertador que a nação estava esperando. Cristo é a esperança e a libertação para as nossas vidas. Jesus ensina a seus discípulos no versículo 22 que na missão que ele estava cumprindo seria necessário ele sofrer muito e ser rejeitado. Também diz que ele teria de morrer, porém ele iria ressuscitar ao 3º dia. Nós não servimos a um Deus morto, não, mas sim um Deus que vive. Ele morreu para nos salvar, mas ele está vivo, ele vive. Para seguirmos a Jesus, precisamos negar a nossa vontade, tomarmos todos os dias a nossa cruz,
e então poderemos segui-lo. Os discípulos já estavam familiarizados com a cruz romana. Eles, com certeza, já tinham visto um ser humano pegar uma cruz em seus ombros e seguir para a crucificação. Era um caminho de morte. Não tem como alguém decidir seguir a Cristo e continuar a mesma pessoa. Precisamos pegar nossa cruz. Precisamos morrer para as velhas práticas, deixar os hábitos pecaminosos e só então poderemos seguir a Jesus. Aqueles que buscam ganhar a vida, que buscam a todo custo o melhor da vida, são os que a perdem. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É nele que encontramos a vida. O Evangelho de João, no capítulo 5, o versículo 40, Jesus diz: vocês não querem vir a mim para terdes vida. Só encontramos a vida quando estamos em Cristo. Quando estamos com Ele, estamos vivos. Ele nos dá a vida. De que nos adianta ganhar o mundo inteiro e no processo sermos prejudicados ou até mesmo nos perder? A partir do versículo 38, Lucas nos apresenta o caso de um menino endemoniado. O pai do garoto clama a Cristo, pois é o único filho que ele tem. Ele já tinha pedido aos discípulos para curar o garoto, mas eles não conseguiram. Jesus repreende a falta de fé deles, dizendo: ó geração incrédula e perversa. Jesus realizou muitos milagres no meio da multidão, mas mesmo assim faltava fé entre eles. Mas Jesus continua: até quando estarei convosco e vos sofrerei? Jesus estava preocupado com a falta de fé deles. Jesus estava entre eles, pregava para eles, anunciava o reino de Deus, porém eles não percebiam que Deus estava manifestado ali. Viam os sinais, mas não viam a presença de Deus. Através de Cristo e de todos os sinais que ele demonstrou, Deus estava chamando o povo para o arrependimento. Jesus curou aquele garoto, e a multidão admirada rendia glórias a Deus. Nos versículos finais deste capítulo, 3 pessoas demonstram interesse em seguir Jesus. Ao primeiro, que pediu para o seguir, Jesus disse que os animais têm a sua habitação, mas o Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça. Não podemos pensar que seguir a Jesus nos garantirá uma vida de luxo, ou que ao segui-lo, todos os problemas e sofrimentos da vida cessarão. Pelo contrário, muitas vezes precisamos renunciar ao luxo, o sofrimento e as perseguições. Muitas vezes elas aumentarão. Jesus nos diz no Evangelho de João, capítulo 16, que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós não nos desanimasse, pois Ele venceu o mundo. Jesus não nos promete uma vida tranquila. Ele nos promete paz e salvação. Em João, capítulo 14, Jesus promete que virá nos buscar para Ele mesmo. Meus amados, Jesus virá nos buscar. Não podemos gastar tempo amando as coisas deste mundo. Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. Ao segundo, Jesus convida para o seguir. Ele aceita, mas pede que primeiro ele sepultasse o pai. As regras para o sepultamento eram bem rigorosas, e se o pai dele já estivesse morto, provavelmente nem estaria falando com Jesus naquele momento, pois ele estaria muito ocupado. Provavelmente, o que ele queria era esperar até o pai morrer, para depois o enterrar. As exigências do reino eram ainda mais urgentes. Jesus não poderia esperar. Jesus o chamou para pregar o reino de Deus. O terceiro, assim como o segundo, pediu algo antes de seguir. Pediu para se despedir antes dos de sua casa. Parece algo normal, mas Jesus enxergou nele algo além disso. Enxergou hesitação, pois ele respondeu: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Jesus nos convida para fazermos parte do reino dele. Porém, se nos prendermos nas coisas deste mundo, não estaremos aptos para o reino dele. Ele nos chama para o seu reino, para levarmos a mensagem dele ao mundo, que possamos anunciá-la a todos. Que possamos meditar cada vez mais
nas palavras de Deus e guardá-las em nossos corações. Que Deus vos abençoe.